A paz de Cristo, meus queridos e amados irmãos, eu gostaria nessa oportunidade de deixar uma palavra para o seu coração. O texto que nós iremos usar como base para hoje é o texto que se encontra Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 19. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Se você tiver um tempinho disponível, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse ela em Tiago. Tiago está logo após o livro de Hebreus. Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 19, que diz assim: Sabei, meus amados irmãos, que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Queridos, observe bem o texto que nós estamos lendo agora. A palavra do Senhor vai dizer que eu e você, pois quando o texto está falando sobre o homem, ele está falando sobre o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o jovem, toda a raça humana. Ela precisa ser pronta para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A primeira coisa que eu e você precisamos observar é que esta palavra pronto no original, ela vem do mesmo termo que se usa para táxi, ou seja, pronto para ouvir. Observe que quando você chama um táxi, você não liga e diz, eu preciso de um táxi. A pessoa diz, olha, daqui umas 3 horas mais ou menos eu tô aí. Não, o nome já diz táxi, é algo pronto, é algo rápido, né? Pronto para ouvir. Então vem desta mesma raiz desta palavra. Quando se fala tardio, é a mesma palavra que se usa para retardado. Ou seja táxi para ouvir e retardado para falar. Isso é muito importante porque aqui nós vamos ver a importância deste texto nos orientando para a nossa vida, pois observe que nós temos 2 ouvidos e nós temos apenas uma língua e ainda assim está com a muralha de dentes na frente dela, mostrando que nós temos muito mais que ouvir do que falar. Então nós devemos ser prontos para ouvir e muito tardios para falar e também tardio para irar, mas nós vamos falar hoje apenas desta primeira parte, que é pronto para ouvir e tardio para falar. Observe que muitas coisas que nós passamos na nossa vida são reflexo daquilo que nós falamos. É, é resultado de quando deveríamos estar calados e nós falamos, e isso traz consequências, algumas delas irreparáveis para a nossa vida. Eu me lembro de quando uma certa pessoa foi orar com mais 2 amigos e quando chegaram lá, um olhou para o outro e disse, olha, que tal se a gente confessar os nossos pecados? E aí a gente pode orar um pelo outro, sabendo da fraqueza, a gente ora com mais propriedade. E aí o primeiro olhou e disse, olha, eu faço isso, 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 isso.
Todo mundo ficou abismado com aquela situação. Mas amém. E aí o outro disse: e você? Ah, eu tenho esse problema, essa dificuldade, eu tenho essa falha. Contou. E aí de repente viraram para o terceiro e disseram: e aí, qual é o seu erro? E aí ele disse: olha, o meu problema é a língua. Eu não consigo guardar ela na boca. Eu tô doidinho para acabar logo essa oração, a gente chegar lá e eu contar pro pastor tudinho essa vergonhice de vocês. Então, observe que nós precisamos tomar cuidado porque muitas pessoas hoje elas têm essa dificuldade com a língua. E o livro de Tiago, ele vai nos falar muito sobre essa questão. Tiago vai chegar a dizer que a língua, ela precisa ser domada e o homem que consegue domar, ele já alcançou uma boa vantagem na sua vida. Mas eu gostaria de, nessa oportunidade, mostrando para vocês que em todas as áreas, pessoas perdem o serviço por falar demais, pessoas perdem a amizade por falar demais, pessoas entram em problemas terríveis por falar demais. Mas eu gostaria de trazer isso para a família. E aí eu gostaria de trazer aqui rapidamente alguns princípios para uma boa comunicação no lar. Todos nós sabemos que uma das dos pilares para um bom relacionamento familiar conjugal é o diálogo, é a comunicação. E é por isso que o inimigo tem trabalhado tanto nesta área, pois um dos lugares mais importantes em um lar se chama mesa. Observe que hoje não dificilmente você vê um lugar que ainda existe a mesa de jantar, a sala de jantar. Por quê? Porque antigamente a família, se ela não conseguisse se reunir durante o dia, no café da manhã, no almoço, mas a janta era sagrada. Todos se assentavam à mesa, dialogavam sobre o seu dia. Mas com o passar do tempo, o inimigo ele foi roubando isso, foi tirando isso, porque ele sabe que o lugar mais importante e como base para um relacionamento próspero é a mesa. Precisa ser resgatado isso. Assim como outras coisas, como o culto familiar e muitas outras coisas. Mas a mesa que nós estamos falando hoje se refere a diálogo, aonde se senta e pergunta para os filhos como foi a escola, se está tendo algum problema, alguma dificuldade. Hoje os pais muitas vezes não sabem de nada da vida dos seus filhos. Hoje, muitas das vezes, se comunica que o almoço ficou pronto através do WhatsApp. A pessoa vem, pega o seu prato e vai, um vai para o quarto, o outro vai para a televisão, o outro vai para o computador, e assim nós estamos vendo a família sendo destruída, deteriorada, acabada, fragmentada pela sorratez do inimigo. Mas eu quero aqui dizer para vocês que a comunicação inteligente, respeitosa, harmoniosa, ela é de muita valia e importância no relacionamento familiar saudável. Queridos, você não pode ignorar que nós podemos dar vida ou matar o relacionamento dependendo da maneira que nós nos comunicamos. A palavra do Senhor vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua.
Provérbios 18, 21. Observe que os conflitos dentro do lar, eles são gerados por uma comunicação deficiente. Por quê? Porque às vezes nós estamos certos, mas nós falamos do jeito errado, no momento errado, na hora errada, da forma errada. Então observe que esse princípio da comunicação, do relacionamento familiar, ele é muito importante. Então eu quero listar aqui rapidamente alguns princípios para essa boa comunicação no lar. Eu tenho certeza que talvez você que me ouve já pode estar até um pouco enfadado, pois de várias palavras pastorais que eu tenho dado durante a semana, uma boa parte delas é voltada à família. Mas nós não podemos esquecer que a família é a célula máter da sociedade. Não podemos esquecer que sem família não há sociedade, sem família não há igreja. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ouvir com mais atenção. Eu pergunto para você, qual de nós, qual de vocês que não tem necessidade de alguém que lhe ouça? Todos nós temos necessidade de alguém que lhe ouça. Eu tenho certeza que nenhum de vocês gosta e consegue conversar com alguém que só fala, que não para um pouco para ouvir. Às vezes você está conversando com alguém, a pessoa fala tanto que ela fala, ela faz uma pergunta e quando você vai responder, ela mesma responde. Ela mesma responde a pergunta que ela fez. Mas Tiago ele vai dizer que as pessoas precisam ser prontas para ouvir. E trazendo isso para um ambiente familiar, aonde reina o amor, quem ama tem que ter tempo para as pessoas amadas, tem que ter tempo para ouvir. Quando eu e você nos dispomos a ouvir, nós demonstramos para essas outras pessoas do nosso convívio familiar que elas têm valor, que elas são prioridades para nós. Quando eu e você agimos assim, nós estamos construindo pontes de contato e paviamento, ou paviamentando a estrada de uma comunicação saudável. Eu quero que neste momento você pare um pouquinho, de acordo que eu vou mostrando esses princípios para você. Eu gostaria que você parasse um pouco e pensasse: será que eu estou ouvindo? Estou dando atenção para o meu cônjuge, para os meus filhos? Nunca se esqueça, assim como você tem necessidade de que alguém lhe ouça, esse alguém também tem necessidade de que alguém lhe ouça, e esse alguém é você. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a falar com mais amor. Lembra que eu disse agora há pouco que às vezes nós estamos certos, mas a forma com que nós nos expressamos, nos falamos, ela pode fazer com que a pessoa receba bem ou receba mal. Outra coisa que é muito importante também é que varia muito do humor da pessoa naquele momento e por isso nós precisamos tomar cuidado. Você quer ver uma coisa? Minha esposa ela me ensinou uma coisa que eu admiro muito. Ela pouco interage com as redes sociais e às vezes quando eu
questiono ela quando eu falo, olha, mas você precisa ter. Às vezes as pessoas querem comunicar com você, as pessoas querem, como somos pastores e tal. E ela fala sempre assim, olha, eu não tenho, não faço questão de ter, pelo seguinte, aquilo que nós postamos vai chegar no outro lado, na pessoa, e ela vai receber de acordo com o humor dela naquele momento, o humor dele naquele momento. Porque, por exemplo, às vezes você posta assim, por exemplo, Deus é fiel e justo. E aí a pessoa recebe, tá num humor extraordinário, maravilhoso, e ela vai lá e amém. Deus é fiel e justo mesmo. Agora, dependendo do humor daquela pessoa, a pessoa vai olhar e vai dizer assim. Alguns vai olhar e vai pôr assim: não julgueis para que não seja julgado. Por quê? Porque vão achar que você está. Uma coisa que você postou aleatoriamente e a pessoa acha que você está mandando em direto. Então, é muito problemático isso. E eu concordei com ela. Mas observe que nós precisamos aprender a falar com mais amor. Observe que uma comunicação harmoniosa, ela vai depender muito da capacidade de falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa e com a pessoa certa. Olha bem isso para você entender bem o que eu estou querendo trazer para vocês hoje. Antes de você falar uma coisa, você precisa passar por esse crivo. Primeiro, eu estou falando a coisa certa? Sim, é na coisa certa. Beleza, então vamos para o segundo. Eu vou falar na hora certa? Sim. E essa é a melhor maneira de falar? Eu estou falando da maneira certa? Sim. Eu estou falando com a pessoa certa? É, porque às vezes nós temos que falar algo para alguém específico e nós falamos para um todo. Ou eu quero falar algo sobre um fulano de tal e eu, em vez de falar o fulano de tal, eu falo para alguém que está próximo a ele, para esse alguém falar a ele. Então eu não estou falando para a pessoa certa. E depois que eu passo pela questão de falando com a pessoa certa, eu ainda preciso saber se eu estou falando com a motivação certa. Qual é o motivo pela qual você está se dirigindo a essa pessoa? É pelo motivo certo? É para o bem? Eu estou fazendo uma crítica construtiva ou destrutiva? Se for construtiva, amém. Se for destrutiva, não há necessidade. Olha para você ver a importância das palavras. Até porque a Bíblia diz que no juízo final serão abertos alguns livros, mais o livro da vida. E um dos livros que serão abertos será o livro das palavras.
Cada palavra que sai da minha e da sua boca estão sendo anotadas, contadas, e teremos que prestar conta por cada uma delas. Por isso nós devemos tomar cuidado com o pecado do Lashon Hará, que traduzindo seria o pecado da maledicência, falar mal dos outros. Porque às vezes eu e você pecamos não a respeito do que falamos, mas como falamos. O que você está falando é verdade, mas você pecou por causa da forma como você falou. Queridos, entendam uma coisa muito importante, é que a maneira que eu e você falamos, a maneira de dizer, ela é tão importante como o que se diz. A maneira como você fala é tão importante como o que você está dizendo. E por isso, Tiago, ele vai dizer, olha, você precisa aprender que você tem que ser tardio para falar. Quando chegamos em Efésios capítulo de número 4, no versículo de número 15, ele já vai dizer, já Paulo, ele vai alertar para o fato de que eu e você devemos falar a verdade. Porque se eu e você não tomarmos cuidado, nós podemos estar ferindo com a nossa língua a pessoa que nós mais amamos. Então veja a importância disso. Mas vamos aqui em terceiro lugar, que eu não quero me prolongar muito. Em terceiro lugar, nós precisamos aprender a elogiar com mais generosidade. Estou falando de elogio sincero. O elogio sincero, ele é um bálsamo para a alma. O elogio sincero, ele é um tônico para o coração. Queridos, entenda isso, o elogio sincero, ele é muito melhor do que mais de 1000 críticas. Tem um ditado chinês que ele diz que nós colhemos muito mais mosca com uma gota de mel do que com um barril de fel. E isso é interessante. Nunca se esqueça que eu e você, nós temos necessidades emocionais que precisam ser supridas. E Deus, ele instituiu a família para que pudéssemos ajudar-nos uns aos outros. A família, o ambiente familiar, ele precisa cultivar um ambiente gostoso, de comunhão, de amizade, de afeto, onde as pessoas se valorizam pelo que são e não pelo que elas é, não pelo desempenho. Nós devemos reafirmar o nosso amor um pelos outros dentro do nosso ambiente familiar. Eu e você precisamos ser aliviadores de tensões, nós precisamos estar prontos para passar o bálsamo do céu na vida dos nossos familiares. Porque tem gente que não perde a oportunidade de levantar o defeito de alguém. Quando a pessoa acerta, não fez mais nada do que sua obrigação. Mas quando a pessoa erra, eu tenho que pegar um microfone e gritar para todo mundo.
Mas em quarto lugar, nós precisamos aprender uma coisa muito importante, que é o perdão. Queridos, põe uma coisa de uma vez por todas na sua cabeça: não há família perfeita, não há relacionamento perfeito. Todo relacionamento familiar ele precisa de uma renúncia, de um investimento. Toda família ela precisa exercer o perdão. Se você não aprendeu a perdoar no teu relacionamento, é impossível você ter um relacionamento saudável. Todos nós decepcionamos as pessoas e elas de igual modo nos decepcionam. As pessoas elas têm a capacidade de nos ferir. Se você parar para você pensar um pouquinho, você vai chegar à conclusão que nós sofremos muito mais por causa dos relacionamentos do que por causa dos problemas. As pessoas têm muito mais capacidade de roubar a nossa alegria do que as circunstâncias. Então, por essa razão, nós precisamos aprender como Cristo nos ensinou a perdoar. Mas o perdão, ele precisa ser entendido, compreendido para ser feito de forma correta. O perdão, ele precisa ser imediato. O perdão, ele precisa ser completo e incondicional. O perdão ele deve ser imediato, ou seja, não deixar descer para o coração, virar amargura, aquela coisa toda. Em, em segundo, ele precisa ser completo. Você já viu aquelas pessoas que perdoa, mas não perdoa? Perdoa, mas não perdoa. Ó, isso aqui eu perdoo, mas aquilo lá não tem jeito não. Até que isso aqui eu ainda até relevo, eu vou perdoar. Mas aquilo não, isso lá não dá não. Não existe perdão pela metade. Ou é completo ou é nada. Em terceiro, precisa ser incondicional. Eu te perdoo se você fizer isso. Eu te perdoo se você fizer aquilo. Não, 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 não. O perdão ele não precisa de condições. Ele é incondicional. E saiba, queridos, que pelo perdão nós somos libertos, pelo perdão nós somos curados. É através do perdão que nós temos a oportunidade de recomeçar, de reconstruir um relacionamento quebrado. Por quê? Porque o perdão ele tem a capacidade de nos ajudar a fechar as feridas, a tampar as brechas e a construir um novo sonho. Saiba, queridos, que o perdão ele é um dos pilares mais fortes, um dos mais fortes no relacionamento. Porque ao entrar no relacionamento, você está assumindo que você sabe perdoar. Porque se você não sabe perdoar, nem inventa, porque não vai dar certo. Em quinto lugar e último, nós precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. Eu costumo dizer que o relacionamento, para ele dar certo, ele precisa ser um relacionamento, um triângulo amoroso. Pois ele precisa ter o homem,
a mulher, mas não pode faltar Deus. Eu tenho dito isso nos encontros de casais que eu tenho participado, que o casamento ele precisa ser um cordão, não de uma, não de duas, mas de três dobras. Onde dessas três dobras, a parte mais forte é aquela que une as outras. E essa parte que une as outras não pode ser o marido, não pode ser a mulher, precisa ser Deus. A maior necessidade da família hoje não é de uma casa própria, a maior necessidade da família hoje não é de mais dinheiro, a maior necessidade das famílias hoje não é de passeio, a maior necessidade das famílias hoje é da presença de Deus. Queridos, o casamento e até mesmo todo relacionamento familiar, ele precisa estar edificado sobre uma relação pessoal e íntima com Deus. Íntima com Deus. Nada, vou repetir, nada nem ninguém pode substituir a presença de Deus na família. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ter conquistado muitas coisas, mas sem Deus, o relacionamento conjugal e familiar está fadado ao fracasso. Então eu deixo para vocês nessa oportunidade. Nós temos alguns princípios para uma boa comunicação, de um modo geral e inclusive para a comunicação no lar, no casamento, no relacionamento conjugal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.